Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para deixar mais claro para vocês o que é que nós esperamos dessa atividade da análise SWOT, ou também conhecida como análise FOFA, tá? Lembrem que o FOFA significa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu peguei um exemplo de uma empresa qualquer aqui, para mostrar para vocês como que é o procedimento. Obviamente que eu ia pegar o exemplo que a gente está usando como exercício, senão eu ia resolver o exercício com vocês. E a proposta é que vocês façam esse tipo de pensamento, como eu vou fazer aqui para o supermercado São Luís. Primeira coisa que a gente precisa observar aqui é quais são as características que a gente consegue identificar para fins de análise, né? Vocês têm aí no exercício um conjunto de características que vocês precisam classificar, né? Se aquilo é uma força, uma fraqueza, uma oportunidade ou uma ameaça. Né? Levando em consideração alguns exemplos aqui que eu trouxe, vocês podem às vezes acabar enquadrando aquele item como sendo uma oportunidade, mas em algum outro contexto também ser uma ameaça. Tá? É importante a gente poder perceber que pode acontecer isso, tá? Claro que é mais raro, mas pode acontecer de você ter algo que seja uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo ser uma oportunidade e também ser uma ameaça para a tua empresa, a depender do ponto que você estiver visualizando. Tá? Então vamos começar fazendo a classificação desses itens. Pensem que nós estamos falando aqui de um comércio, de um supermercado que se chama São Luís. Esse supermercado, ele tem o controle de estoque periódico, ou seja, todo mês tem que fazer a contagem física do estoque e não tem um software que faz a contagem permanente, ou seja, dá furo de estoque, acaba tendo produto constando lá ainda que o produto existe, mas o produto não existe. Então o que está acontecendo? O estoque deles, para eles poderem comprar mais e atualizarem, portanto, as gôndolas, eles precisam fazer a contagem física. Então, se a gente observar que eles estão fazendo um estoque periódico por contagem física e não permanente, significa que isso aqui seria um ponto fraco, né, dessa empresa que seria o supermercado São Luís. Olhando para o segundo item que nós temos, que está escrito equipe engajada e trabalhadora. Obviamente que quando a gente tem uma boa equipe, nós estamos falando de um ponto forte. Vou escrever ponto forte aqui, vou escrever ponto fraco aqui, para ficar bem claro. Né? Por quê? Porque se eu tenho uma equipe engajada e trabalhadora, eu consigo desenvolver determinadas atividades contando com essa equipe. Então é um ponto forte da minha instituição ter essa equipe que é trabalhadora e que não arrega trabalho. Né? Por terceiro item aqui, nós temos software de automação comercial da marca XYZ disponível no mercado. EPA, qual é o nosso problema? O nosso problema aqui é o estoque periódico, né? O controle de estoque por contagem física. Então, se tem um software de automação comercial no mercado, pode se traduzir em uma oportunidade do que? De melhorar a nossa contagem de estoques, não é verdade? Eu estou colocando aqui o ponto forte, né? Vamos colocar em negrita aqui também. Né? Ponto fraco. Por que o BF aqui não foi? Vamos lá. E aí, por fim, nós temos a concorrência com controle de estoque permanente, ampliando a reposição nas gôndolas. Veja só, se a concorrência consegue fazer, portanto, a reposição rápida nas gôndolas, em função de que ela tem um controle de estoque permanente que já starta para ela a necessidade de adquirir novos produtos para poder fazer frente a essas gôndolas. Chega um valor de estoque mínimo, o que o software faz? Ele já dispara um alerta dizendo que precisa comprar novos produtos para satisfazer essa necessidade da gôndola, né? Para repor, portanto, a mercadoria dentro do supermercado. Então, isso aqui, para a gente, pode ser considerado uma
ameaça, né? Afinal de contas, a concorrência está mais, portanto, ligada nessa situação do que a gente com o estoque periódico que demora para perceber isso só na contagem física. Né? Então, o que, que a gente fez? Depois que nós classificamos isso aqui, a gente joga para o nosso quadrinho aqui, né, que foi o quadrinho que vocês têm lá disponível da disciplina. Aí eu coloco pontos fortes, né, equipe engajada e trabalhadora, pontos fracos, controle de estoque periódico por contagem física e não permanente, com utilização do software, né, oportunidades, software de automação comercial da marca XYZ disponível no mercado e ameaça concorrência com controle de estoque permanente, ampliando a reposição nas gôndolas. Vejam que eu estou citando um exemplo só de cada, mas no exercício que vocês têm, tem vários exemplos e aí vocês vão fazendo aí, portanto, a colocação dentro do quadrinho. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é nós cruzarmos essas informações, tá? E como que a gente faz, faz esse cruzamento, digamos assim, né? Nós olhamos para o que nós temos como pontos fracos e ameaças, pontos fracos e oportunidades, e pontos fortes e ameaças, e pontos fortes e oportunidades, fazendo esses cruzamentos. Lembrando que quando nós temos pontos fracos e ameaças, a gente tem que pensar na desativação desses pontos fracos. Quando nós temos pontos fortes e ameaças, nós temos que pensar no enfrentamento. Quando nós temos pontos fortes e oportunidades, em melhorias. E quando nós temos pontos fortes e oportunidades no aproveitamento aí, portanto, desses pontos fortes. Então vamos ver. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ponto fraco e ameaça, é observar, olha, se eu tenho um ponto fraco, que é o controle de estoque periódico, né, e tem uma ameaça da concorrência com o controle de estoque permanente, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que desativar o controle de estoque periódico que eu tenho lá, físico, que eu faço a contagem, necessitando operar com estoque permanente para fazer frente a essa concorrência, não é verdade? Então o que, que eu fiz? Eu simplesmente cruzei o ponto fraco que estava aqui em cima, né, com essa ameaça que está aqui embaixo e gerei, portanto, a informação que eu preciso desativar esse controle de estoque físico, né, periódico, para operar com estoque permanente, fazer frente a essa concorrência, né? Isso vale para o ponto forte, a ameaça. Qual é meu ponto forte? O meu ponto forte é a equipe engajada e trabalhadora. E o meu ponto fraco é a concorrência com o estoque permanente. Então o que, que eu vou fazer? Eu tenho que enfrentar a concorrência através do que? Desse engajamento, treinamento e capacitação da equipe para operacionalizar melhor a contagem dos meus estoques. Né, para que haja, portanto, um controle melhor dos estoques e a gente consiga colocar o estoque de forma mais rápida nas gôndolas, né, para que haja uma reposição mais rápida e a gente não perca aí, portanto, para a concorrência que tem mais produtos na gôndola do que a gente. Né? Aí depois nós vamos para os pontos fracos e para as oportunidades. Os nossos pontos fracos, como nós já sabemos, é esse controle de estoque periódico, né, por contagem física. E a oportunidade é que existe o software de automação comercial da marca XYZ que está disponível no mercado. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou melhorar a contagem dos estoques através do que? Da implantação desse software de automação comercial da marca XYZ que está disponível no mercado. E por fim, e não menos importante, vou cruzar o ponto forte com a oportunidade. Nesse caso, o ponto forte a gente já sabe que é a equipe trabalhadora e engajada, e a oportunidade é o software. Então, juntando essa equipe com o software, o que, que a gente pode fazer? Pode aproveitar o engajamento e trabalho em equipe para capacitação e treinamento dessa equipe para utilizar o software de automação comercial dessa marca XYZ disponível no mercado para controlar melhor os estoques, ou seja, eu vou ensinar a minha equipe a utilizar esse software para gerir melhor aí, portanto, o controle de estoques, tá? A gente pegou uma situação aqui,
A gente poderia pegar várias outras situações, mas a pergunta é: que ações estratégicas que eu preciso fazer para isso acontecer? E aí é só você traduzir isso em ações, né? Primeiro eu vou precisar adquirir o software de automação comercial daquela marca, né, para controlar os estoques. Vou precisar, portanto, a nível de ação estratégica, capacitar e fazer o treinamento da equipe para a utilização do software para contagem aí dos estoques, né? Vou precisar substituir o controle periódico lá físico, né, pelo controle permanente de estoque, substituir ou diminuir, né? Claro que contagens físicas, vez ou outra, são importantes para a gente ver se o estoque que está no sistema está batendo com o estoque que a gente tem físico, mas talvez reduzir, né, essa contagem para não atrasar tanto as gôndolas e não atrasar a reposição. E aí vocês podem pensar em várias outras ações estratégicas que podem ser desenvolvidas a partir daqui. Então, o que a gente espera na atividade é que vocês sejam capazes, portanto, de fazer essas classificações, observando o contexto da empresa que foi dado, fazer, portanto, as classificações dentro da matriz, aqui dentro da estrutura do quadro, fazer os cruzamentos que nós fizemos aqui, como nós mostramos aqui para vocês, e traçar as ações estratégicas, tá certo? Fico à disposição, se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. Um abraço para vocês e bom desenvolvimento do trabalho. Até a próxima aula.